Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Samira do Laboratório de Biologia e hoje vamos estudar as teorias evolucionistas e evidências evolutivas. Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck, 1744 a 1829, zoologista e botânico francês, um dos pioneiros na formulação das teorias da evolução biológica. Lamarck formulou duas leis. A primeira, a lei do uso e desuso, e a segunda, a transmissão dos caracteres adquiridos. Segundo Lamarck, as girafas teriam a princípio pescoços curtos e viveriam em ambientes onde a vegetação rasteira era relativamente escassa. O aumento do tamanho do pescoço da girafa, segundo Lamarck, o fato das girafas esticarem o pescoço para alcançar o alimento teriam determinado a hipertrofia. Os aumentos graduais de tamanho ao longo das gerações teriam sido transmitidos à descendência, até o pescoço atingir o tamanho observado atualmente. Jaburu, o tuiuiu, ave símbolo do Pantanal. Lamarck, no entanto, não se baseou somente nesse exemplo das girafas, mas em muitos outros. Um deles refere-se às aves aquáticas, que teriam se tornado pernaltas, devido ao esforço que faziam para esticar as pernas, e assim evitar molhar as penas durante a locomoção na água. Cada geração, esse esforço produziria aves com pernas mais altas, que transmitiam essa característica à geração seguinte. Após várias gerações, teriam sido originadas as atuais aves pernaltas, como no caso do jaburu. Seleção natural. Darwin, 1809 a 1882, Wallace, em 1823 a 1913. Charles Darwin e Alfred Russel Wallace elaboraram de forma independente hipóteses muito semelhantes sobre a evolução das espécies. Resumo da origem das espécies, 1859. Fato: grande capacidade de reprodução, rápido aumento na população. Consequência: luta pela vida. Luta pela vida, uso da herança. Consequência: sobrevivência dos mais aptos. Seleção natural. A seleção natural, variação do meio, sobrevive indivíduos diferentes em meios diferentes. Origem das novas espécies. Darwinismo, seleção natural, variabilidade genética, adaptação dos seres ao meio. Para Darwin, o ambiente seleciona a melhor variação. Quem a tem está mais bem adaptado, sobrevive mais, se reproduz mais vezes e deixa um maior número de descendentes. Exemplo clássico da seleção natural é o melanismo industrial na região da Inglaterra industrializada. É a mariposa Biston bitulária. Antes do incremento da industrialização, a maioria das mariposas apresentavam coloração esbranquiçada, sendo raras as de coloração escura. Os indivíduos dessa espécie têm o hábito de pousar sobre os troncos de árvores que, em locais não poluídos, são cobertos por líquens, os quais dão ao tronco coloração clara. Nesses locais, ao pousar sobre os troncos cobertos por líquens, as mariposas claras ficam camufladas, ou seja, ficam imperceptíveis por se assemelharem ao ambiente do fundo. No caso, a camuflagem se deve à semelhança na cor. Já as mariposas escuras ficam bem invisíveis, sendo presas fáceis de seus predadores, os pássaros. Com o incremento da industrialização, a fumaça e a fuligem lançadas pelas fábricas provocaram a morte dos líquens, deixando os troncos das árvores escurecidos.
E são agora as mariposas escuras que ficam camufladas, sendo menos predadas pelos pássaros. Com o tempo, a forma escura começou a predominar sobre a clara, devido à atuação da seleção natural. Os pássaros passaram a predar mais as formas claras e as escuras aumentaram em número. Como Darwin falava sobre a seleção natural do pescoço das girafas. As girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis e as variações eram hereditárias. A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço longo, uma vez que estes conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas de pescoço curto. E, finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu evolução. Evidências da evolução. Há um grande número de fatos que mostram que a evolução realmente ocorreu e continua ocorrendo. Dentre eles se destacam 3 evidências: anatomia e embriologia comparadas, bioquímica comparada e fósseis. Anatomia e embriologia comparadas. Semelhança quase sempre sugerem parentesco. Assim, o estudo intensivo da anatomia dos animais acabou por reforçar muito a ideia da evolução. Comparação entre os esqueletos dos membros anteriores de alguns vertebrados, órgãos homólogos, mesma origem embrionária, exemplo de divergência evolutiva. Como exemplo, a asa do morcego, as nadadeiras da baleia, os ossos da pata dianteira do cavalo e o braço do homem. Observe a correspondência entre os ossos dos membros anteriores de alguns mamíferos, representados com a mesma cor. Fica evidente uma origem comum, embora a função do órgão em cada animal seja diferente. Tem-se, neste caso, órgãos homólogos, características semelhantes com o ancestral comum. Então, o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e as nadadeiras das baleias. A homologia entre os membros anteriores dos mamíferos. A embriologia comparada também é uma evidência importante da evolução. Os vertebrados, quanto mais precoce a fase embrionária, mais parecidos são os embriões de alguns grupos diferentes. Observe a figura. Então, o peixe, a salamandra, tartaruga, galinha, porco, carneiro, coelho e humano. Outra evidência anatômica da evolução são os órgãos vestigiais, aqueles que desempenham função alguma, mas são homólogos a órgãos importantes de outras espécies. Os órgãos vestigiais são evidências de parentesco entre as espécies. Exemplo, apêndice vermiforme que fica no intestino grosso humano. É muito maior em outros mamíferos, em cuja digestão desempenha papel importante, que é digerir a celulose. Nós, seres humanos, não conseguimos digerir a celulose. Bioquímica comparada. Espécies muito próximas, evolutivamente, que descendem de um ancestral comum, têm maior semelhança na sua composição química do que espécies mais distintas. Quanto maior a semelhança entre seus DNAs, mais relacionados estão as espécies. Às vezes, os cientistas comparam a composição de uma mesma proteína, como a hemoglobina, nas espécies. Nesse tipo de análise, verificam-se as diferenças na sequência dos aminoácidos. Veja um exemplo: diferenças entre a hemoglobina. O humano e o macaco rhesus, 4 aminoácidos. O humano e o boi, 17 aminoácidos.
humano e carpa, 71 aminoácidos. Verificou-se que a globina humana difere da globina do macaco rhesus, em 4 aminoácidos. Em relação à globina do boi, a diferença é de 17 aminoácidos. Já a comparação com a da carpa mostra uma diferença de 71 aminoácidos. Paleontologia é o ramo da biologia que estuda os fósseis. Fóssil é qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos remotos da Terra. Insetos preservados no âmbar, fóssil do dinossauro, pegadas do dinossauro, plantas fossilizadas, impressões deixadas sobre as rochas sedimentares. Sou a professora Ariane e sobre fósseis, vocês devem lembrar que eles são restos de organismos que viveram no passado remoto, que foram preservados nas camadas de sedimento da Terra. E o processo de fossilização é um processo muito lento, né? O processo de formação de fósseis é um processo muito lento que leva, em geral, milhares de anos e depende de condições bem especiais para acontecer. Por exemplo, precisa haver um soterramento rápido do organismo para evitar a decomposição por fungos e bactérias. A ausência de oxigênio também é importante, porque a oxidação degrada a matéria, ajuda a degradar a matéria, e é preciso ocorrer também a deposição de sedimentos finos sobre o organismo. Eu tenho aqui um exemplo de um fóssil, né, um fóssil de verdade, de um ser vivo chamado Braquiópoda, que é um animal marinho que tem 2 valvas, ou seja, 2 conchas, e é semelhante aos moluscos bivalves que vocês conhecem, é o mexilhão e a ostra. Eu coloquei 3 setas ali para você conseguir identificar mais fácil, vou colocar mais perto. Essas 3 setas mostram ali a marca do organismo que ficou ali na rocha. Se eu comparar com uma concha atual, a gente percebe claramente a diferença, né? Essa concha atual é feita de carbonato de cálcio e o fóssil é uma rocha sedimentar. A gente tem aqui basicamente uma rocha formada pela deposição de sedimentos. Bom, e dependendo da forma de preservação, existem vários tipos de fossilização. Um tipo muito interessante é quando se preserva o organismo inteiro ou partes dele. Um exemplo disso é o âmbar. Tá? O âmbar é uma resina pegajosa extraída de árvores, principalmente pinheiros, e é uma resina que endurece e consegue preservar ali organismos inteiros, como insetos, por exemplo. Tá? Eu tenho um pedaço de âmbar aqui. Vocês não vão conseguir ver porque está muito pequeno, mas tem um inseto ali preservado nesse âmbar, tá? Depois vocês verão uma foto para entender melhor. Dessa forma são preservados também organismos no gelo. Para representar isso, eu coloquei um elefante aqui no gelo, tá? Um elefante de brinquedo no gelo, para representar essa forma de fossilização. Dessa forma foram encontrados mamutes preservados inteiros na região do Alasca, por exemplo, tá? Eu tenho outras formas de fossilização aqui para representar para vocês, e aí eu tenho alguns materiais para mostrar isso. Um exemplo é a mineralização. Na mineralização, as partes orgânicas do ser vivo são substituídas por minerais, por exemplo, a sílica. Dessa forma são preservados principalmente partes duras, como ossos e dentes. Para representar isso, eu tenho aqui um esqueleto de plástico de um dinossauro, tá? Na natureza, os paleontólogos encontram esses fósseis, né? Eles procedem à retirada do ambiente, à limpeza desses fósseis, e com isso eles conseguem reconstituir esses organismos, tá? Conseguem saber como era a aparência desses organismos, saber até o comportamento desses organismos. Por isso que os fósseis
são bem importantes para a gente entender ou conhecer como eram organismos que não existem mais, como os dinossauros, tá? Bom, a última forma de fossilização que eu quero mostrar para vocês é a marca ou impressão. Como o nome já diz, nesse tipo ficam apenas marcas dos organismos, tá? Por exemplo, pegadas ou fezes. Os cientistas já encontraram, inclusive, vômito fossilizado de dinossauro, né? Para representar isso, eu tenho aqui uma pegada de um dinossauro, coloquei uma pegada de um dinossauro na massinha, tá? Para representar essa marca. E também eu tenho uma impressão de uma folha, para mostrar também que a gente encontra vegetais fossilizados, né? Eu peguei uma folha atual e pressionei sobre uma massa areia. E dessa forma ficou a impressão da folha na massa, tá? Então é isso, pessoal. Agora vocês vão preencher o formulário dessa aula e se cuidem.